O Atlético está quebrado? É possível pagar essa conta? Qual que é a realidade do Atlético? Da qualidade do Atlético para jogar uma Copa Sul-Americana. Eu lembro que quando teve o sorteio da Copa Sul-Americana, a gente se junta aos bons, né? Para ser bom, você tem que juntar aos bons. E a gente trouxe aqui o Bruno Garcês. E o Bruno Garcês fez análise de cada um dos grupos, tanto da Libertadores quanto também da Sul-Americana, e ele apontou o Atlético com extremo favorito, extremo favorito. Aí eu fico pensando, o Atlético extremo favorito, um time com Everson, Preciado, Ivan Roman, Júnior Alonso, Cauã Pacini, Tomás Pérez, Alexander, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Minda, Renier, Dudu. Esse time deveria ser suficiente para conquistar pontos dentro da Copa Sul-Americana. Essa foi a escalação que perdeu para o Cienciano. Só que tem um detalhe. E ainda tem a escalação que perdeu para o Porto Cabedelo. Então, assim, é muito pouco para o Atlético, independente da situação de time titular ou reserva, o Atlético tinha que ser soberano nesse grupo. Porque a qualidade técnica é muito alta perante aos adversários. Eu estou olhando mais a ruindade dos adversários que qualificando a equipe do Atlético. São adversários muito ruins. Então a Copa Sul-Americana do Atlético, até o momento, é péssima. É péssima. O Atlético é o lanterna de um grupo que tem Cienciano, Porto Cabedelo, Juventude. Comprometimento. Então, aí que vai chegar o ponto que o Breno falou e que é muito importante. Sobre a postura que se viu no Clássico, ela deve ter uma continuidade. Pelo menos a expectativa dos torcedores, né, Breno? Então, é isso que está em prova hoje à noite. Se o time vai manter a postura que teve contra a equipe do Cruzeiro, independentemente da escalação ou não. HG, posso montar Eu gostaria de ouvir, é importante a sua opinião para nós. Everson sempre joga mesmo, né? Eu manteria os 3 zagueiros, tá? Acho que o Atlético não pode sair dessa estrutura mesmo com o time alternativo que eu vou montar aqui. Ivan Roman, Lianco está fora do próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Ivan Roman, Lianco e Vitor Hugo. Os alas, o Natanael e o Pacini. Aí o meio-campo com Alexander, o Pérez e. O Pérez, ele não queria, agora voltou. Não, no reserva, né? No titular ele não joga. Alexander, Pérez e. Não, Igor Gomes e Cauã Soares. Roda um volantinho, enfim. Cauã Soares e Dudu. Ou então Scarpa, né? Botou 3 Valu Menezes, irmão do o Valu, mas me desculpa, aí pedir pra perder, né? Mas só uma esse time não dá, não. Não, mas cara, Esse time é pior do que o time da estreia. Eu não vejo problema. Mas aí eu tô falando o seguinte, o Atlético chegou no estádio que ele tem que melhorar. Valu Menezes. Tem que melhorar. Não, mas eu não vejo problema nesse. Embora eu colocasse o Scarpa na do Igor Gomes, eu não vejo problema nenhum nesse Mas eu entendo, veja bem, só eu que te compreendo aqui, sabe por quê? É por isso você que eu tô está aqui. você está querendo um encaixe. Não, Repetir cara. o sistema pode ajudar no encaixe. Não, pô, claro eu tô que tentando pode. pensar. Eu vou te defender, você tá me eu tô trairando? tentando pensar com a forma com a linha que eu acho que o Atlético está indo, de menos importância na Sul-Americana. Eu não, né? O próprio Atlético. Mas eu acho que ninguém faz uma estreia numa competição com time reserva, gente. Tudo bem, mas é decisivo. Ela não é prioridade. Mudou a história, ela não é prioridade. Mudou a história. Mas a minha única... Se mudar, mudou o planejamento. Mudou. O planejamento é o time mudou. reserva conseguir classificar esse time. Não pode aí não postar deu o titular, certo. não Agora vindo você chega bem. num ponto que o time tá bem. Você tá aí, o time não tá bem, Breno. É um jogo. Esse é meu ponto. Eu sei, mas esse aqui, é meu ponto. Na visão do todas as Atlético, vezes que a gente achou que ele fosse ficar bem, ele não ficou nessa temporada. Esse jogo melhorou a situação, melhorou. Então o que nós vamos fazer? Cara, o que é bom pro Atlético agora? É ser eliminado? Como é que isso vai cair pro torcedor amanhã, cara? Peraí, o Breno, o grande Atlético tem que fazer aqui... um jogo bom, tem que classificar, tem que buscar uma vitória. É isso que tem que fazer. E aí, cara, quando a gente fala, por exemplo, Igor Gomes. Cara, Igor Gomes não joga tem um tempão. Né? Por mais que seja titular, ele não joga tem um tempão. Não, ele jogou com esse ano. O Franco não vai jogar no domingo. O Franco vai jogar hoje. Ele não joga no domingo. Ô, Breno, o mais importante hoje é o Atlético conseguir fazer o que o Elton cobrou. Porque todas as vezes que a gente achou que o Atlético fosse, em algum momento, virar a chave na temporada, o Atlético se ferrou, cara. O Atlético foi lá, venceu o São Paulo da forma que venceu o Atlético Paranaense, venceu o Chapecoense, aí vai e enfrenta o Santos. Aí toma taca do Santos de um jogo que, cara, o Atlético não poderia jogar daquela maneira. Você não acha que ele deveria manter hoje o Minda e o Cassier, já que eles estão num momento de confiança? Bom, eu acho que ele tem que manter o Minda e o Cassier hoje. Tenta com os caras hoje. Até porque o Cassier tá fazendo gols. Não, e nem é só isso. Até porque o Cassier não tem uma sequência de jogos tão grande no Atlético. Ele ficou um tempo muito longo no banco de reservas. Ele não tá desgastado fisicamente. Dá pra você, nesse momento,
colocar o Cassierra para jogar um pouco mais. Então eu tentaria com alguns jogadores. Eu entendo a escalação do Valor, mas eu colocaria, por exemplo, o Scarpa na do do Valor, eu acho que o que ele falou da zaga, eu tentaria Minda e Cassierra, acho que é interessante. Frente, que eu acho que é faria algumas poucas mudanças nessa escalação. Eu acho que o Franco deve ser titular por não jogar no domingo. Acho que o Tomás Pérez pode sim aparecer nesse meio. E aí eu acho que a dúvida fica ali nesse terceiro homem do meio. Se ele coloca ou o Bernard ou até o próprio Scarpa para dar uma moral para o Scarpa. Né? Da minha escalação eu coloquei o Scarpa. O sistema, não, que você estava falando aí eu fiz da um escalação 4-4-2. que você repetiu aí, eu foi a escalação da derrota. A linha de 5 com 3 no meio e 2 na frente. É exatamente isso. Eu acho que ele deveria repetir o sistema para o sistema ficar adaptável. Para encaixar mesmo. Depois ele muda a peça, o esquema estando pronto, funcionando, é mais fácil. Agora, essa escalação que você deu aí... Foi de Cienciano. Contra o Cienciano, nós temos quantos aí que estão de aviso prévio? Confere aí para nós. Nossa. De aviso prévio, tá? O Alonso sai no meio do ano. Igor Gomes, Scarpa 3. Bernard. Bernard não vou considerar não, porque o Baba ama ele. Então pronto. Então foi Alonso, porque não vai Igor sair Gomes mais e ninguém Scarpa. não, cara. Tá, mas tem um aí que você não colocou que eu não sei se fica não, que é o Dudu. Ah, o Eduardinho. Porque o Dudu, veja bem, eu não estou dizendo que o Dudu está de saída. Ele entrou durante o jogo. Mas ele entrou durante o jogo. Só que é o seguinte, nós temos que ficar de olho na questão do Dudu no Campeonato Brasileiro. Se o Dudu entrar em campo e bater o limite, agora, se o Atlético evitar de colocar o Dudu nos jogos, pode saber que tem alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, tá? Eu vou só bater um papo com o Rogério Sotero agora e nós vamos bater um papo sobre uma outra questão também. É o seguinte, Robson Júnior é o próximo assunto. E aí, perguntei lá no Atlético sobre Luiz Araújo, foi uma informação do Frossá, da retomada com o Luiz Araújo, e perguntei no Atlético se o Atlético pensa na possibilidade de também tentar fazer um alinhamento com o Dudu para ele sair do Atlético. Nós vamos falar disso daqui a pouco, porque eu obtive algumas respostas diante dessas perguntas aqui. A pergunta de qual o ponto do balanço, Pedro, que mais te chamou a atenção? Ponto positivo e ponto negativo que te chamaram a atenção nessa apresentação do balanço do Atlético. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG. Boa tarde para todo mundo que está aí no programa. Bom, então vamos lá, né? Foi um balanço um tanto quanto polêmico, que ele teve linhas muito não recorrentes. Então, vou começar pelos pontos positivos. Eu acho que o principal ponto positivo é a capacidade que o Atlético tem hoje de vender jogadores. Então, assim, em 2024 o Atlético já teve uma receita não recorrente de venda de jogadores muito alta com o Paulinho, mas em 2025 essa receita aumentou e veio mais pulverizada, assim, veio com Alisson, Rubens, o próprio Mikael. Só que agora, do lado negativo, aí tem vários pontos que a gente pode citar, né? O primeiro ponto é o descumprimento, né? O Atlético tinha alguns passivos que exigiam que o Atlético mantivesse uma alavancagem, um endividamento máximo. E o Atlético ultrapassou esses limites. E aí, de imediato, isso faz com que os credores desses passivos, desses créditos, possam bater na porta do Atlético e falar: olha só, todo aquele plano, aquele prazo esticado que você tinha para me pagar, isso acabou. Eu posso exigir de imediato que você pague tudo que você me deve. E isso é péssimo para qualquer empresa, para qualquer clube. Claro, né, que na vida real, o clube com os credores, eles acabam sentando e tentando encontrar um meio termo. Às vezes o clube coloca uma garantia adicional de que vai pagar o empréstimo, ou às vezes ele aumenta a taxa que ele vai pagar para o credor, para que o credor ele aceite voltar para o prazo de pagamento inicial. Mas fato é que hoje, assim, pela fotografia do balanço de 2025, o Atlético está na mão dos credores, tanto dos credores dos CRIs da Arena, quanto dos credores da debênture que ele emitiu em 2024. Queria que você explicasse para o torcedor do Atlético qual vai ser o impacto desse aporte que o Atlético vai fazer. A gente sabe que vai ser em torno de 530 milhões e tem uma dívida bancária, se eu não me engano, está em torno de 655 milhões, algo parecido. O que isso vai impactar dentro desse balanço do Atlético? O que isso vai mudar na vida do Atlético, para o torcedor saber? Perfeito, Breno.
Bom, a fotografia do final de 2025 Aumenta. mostrava um passivo ali na casa de 1 bilhão, se a gente descontar o que o Atlético tem para receber de venda de atletas para 2026, então o Atlético teria ali algo na casa dos 900 milhões de reais para pagar. Isso envolve tanto dívida com bancos, quanto os CRIs da Arena, quanto também dívidas a pagar por atletas que ele comprou, né? Então, se a gente faz a conta de imediato, assim, bom, um aporte de 500 milhões para um passivo de, na melhor das hipóteses, 900 milhões, ainda faltam 400 milhões ali que o Atlético vai ter que tirar de algum lugar. Tirar do operacional é muito difícil, porque os custos são muito altos e aí está quase no 0 a 0 já considerando a venda de atletas. O que o Atlético faz hoje é, além dos 500 milhões de aporte, ele tenta esticar boa parte dessa dívida que ele teria a pagar em 2026. Então, tem até um movimento na CNRD, né, que são com empresários e atletas, de você, em vez de pagar em 2026, você pagar isso nos próximos 5, talvez 10 anos. Aí sim, a gente pode falar que o Atlético vai ter um respiro por um médio prazo, né? Porque do jeito que as coisas estão, assim, os 500 milhões eles vão entrar mais ou menos quando você coloca um algodão doce na água, eles vão praticamente evaporar e ainda vai ter um passivo bem menor, mas ainda vai ter um passivo muito difícil de ser quitado em 2026. Ô Pedro, Elton Mas falando. de fato, quando a gente fala... Um pedido, eu queria que você me explicasse assim, como se eu tivesse 7 anos para dar uma facilitada para todo mundo. E eu vou ser bem direto, o Atlético está quebrado? É possível pagar essa conta? Qual que é a realidade do Atlético? Tá bom, Elton. Se o Atlético fosse uma empresa de um setor normal, não do futebol, o Atlético estaria numa situação pré-falência, tá? Os credores estariam brigando para ver quem recebe antes, para ver quem não fica com o calote na mão. Mas a diferença do Atlético para uma empresa de outro setor, ou até de outros clubes, é que o Atlético tem controladores com patrimônio muito alto. Então, é sim uma empresa com indicadores de pré-falência, só que, por outro lado, tem donos que têm condições de aportar o suficiente para tirar o Atlético dessa situação. Então, é mais ou menos assim. O Atlético ele tem de passivo 1,5 bi. Isso, pela operação, é impagável. Não adianta falar, a gente vai pagar isso em 30 anos. Porque para você fazer isso, você vai ter que diminuir seu futebol e aí, eventualmente, cair de divisão ou ter ambições muito mais modestas. O Atlético precisa urgentemente do aporte e talvez até de um aporte um tanto quanto maior do que o indicado, do que os de 500 milhões. Para o Atlético virar um clube sustentável, eu diria que o aporte hoje deveria ser na casa de 800 a 1 bilhão de reais. KG, o que eu gostaria de entender é, considerando a dívida que o Atlético tem hoje, como o SAF, e a dívida que o Atlético tem pela construção da Arena, Pedro, qual que é o valor total dessa dívida do Atlético? Quanto o Atlético de fato deve nesse momento? Boa tarde, Thiago. Então, a gente gosta de tratar aqui na Varos dívida como tudo que é oneroso e, no caso do futebol, tudo que você precisa pagar pela compra de atletas. Isso daria na casa de 1,5 bilhões de reais. Agora, se você olhar todo o passivo, que vai além do oneroso, isso flutua ali na casa dos 2 bilhões de reais. Para um clube que fatura, na melhor das hipóteses, 700, 800 milhões, e que tem um gasto de, se a gente não considerar despesa financeira, ele na casa de 600, 700 milhões, a conta não fecha. Fala galera, finalizando mais um vídeo do canal, muito obrigado a vocês que acompanhou o vídeo até aqui, se curtiu já deixa o like para dar aquela força, muito obrigado mesmo, e você que está chegando agora seja muito bem-vindo, já deixa o convite para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, e o seu like é muito importante também, ajuda demais o canal aí a continuar crescendo, e a gente conta muito com vocês, tá bom? Esse canal foi criado para atender vocês, torcedores do Galo, então fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, não esquece de ativar também o sininho de notificação para toda vez que sair um vídeo aqui no canal, o YouTube tá avisando vocês, tá bom? Fala aí um pouquinho sobre tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante, então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando nesse canal, tá? De estarem aqui vendo o conteúdo nesse canal, é uma honra ter vocês aqui, espero que vocês continuem conosco.
se inscrevendo no canal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mais atento às notícias. Hoje tem Galo. Meu placar hoje, 2-0 Galo. Então, vamos aí dar positividade pro Galão que tá precisando girar a chave. E a Sula é muito importante, essa vitória tá vindo aí na Sula, porque tá por um triz de o Galo ficar fora dessa competição. Então é muito importante essa vitória, então vamos torcer. Tamo junto, até a próxima, valeu!